Bom, pessoal, eu vou falar de um sistema que foi desenvolvido em Python, participante do Google Summer of Code de 2008, e é um sistema que envolve a participação do Google, é feito em Unix, e fala sobre testes de software e especificamente em TCP/IP. Para eu chegar até o Python, chegar a um exemplo de código, eu vou falar um pouquinho de Google Summer of Code, vou falar um pouco de Unix, especificamente FreeBSD, que foi a plataforma, o sistema operacional utilizado. Vou falar um pouquinho de teste, muito rapidamente, e vou entrar falando do TCP/IP e como é que o Python funcionou para solucionar esse problema. Queria saber aqui, para poder entrar muito em detalhe ou não, quantos daqui conhecem bem o programa Summer of Code do Google? Bom, beleza. Então vamos tocar. Bom, vou falar do que é o Google Summer of Code, quais são os objetivos do programa, como funciona, a forma de pagamento, projetos participantes e organizações participantes e as estatísticas bem brevemente. Bom, basicamente essa parte do Google Summer of Code, eu aproveitei uma palestra deles, vou passar bem brevemente, e a definição que eles mesmos dão para o Google Summer of Code, que é um programa que incentiva os alunos da faculdade a participar de desenvolvimento open source. Basicamente, eles incentivam que o aluno da faculdade, em vez de trabalhar com um projeto final específico, alguma coisa comercial, etc., que já desde cedo entre no mundo open source e já possa trabalhar sobre isso. Mais à frente a gente vai ver que tem um incentivo para ele trabalhar com isso. Objetivos: inspirar desenvolvedores a participar a projetos código-fonte. A ideia é pegar eles dentro da faculdade, no início, no primeiro projeto dele completo, que é o projeto de TCC, né? Projeto de... me ajuda aí, gente. Conclusão de curso. Já trazer ele, ou até antes mesmo, até que foi o meu caso. Prover alunos da faculdade de financiamento. Isso aqui no Brasil é um pouco diferente e mais difícil de entender, mas nos Estados Unidos tem a ideia do verão, né, o summer. Então, o que acontece na prática é que é uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Muitas pessoas fazem muitos freelas, muitos pontos no verão, até trabalhando, né, comércio, essas coisas. Então, a ideia é para que essa galera não saia, trabalhe fora, uma coisa fora de informática, ou não especificamente no código aberto. O Google fala: olha, você pode trabalhar full time comigo, que eu vou te dar o dinheiro suficiente para você ficar trabalhando e não fritar hambúrgueres, virar bits, né? Que é até flip burgers, not flip bits, not burgers. Trazer mais código aberto distribuído em benefício de todos, óbvio, deles e nosso, né? E ajudaram para os códigos abertos, que no caso das organizações, FreeBSD no caso a qual eu estou trabalhando, a identificar os possíveis futuros, né, desenvolvedores e committers para esse código open source. Dos princípios, já dei uma iniciada mais ou menos, o verão, com uma oportunidade de trabalho, né? Então, ou seja, ao invés de estar trabalhando num comércio qualquer, eles vão estar full time trabalhando nesse projeto para o Google. E a ideia do projeto de conclusão de curso, de não ser uma coisa fictícia, né? De, não, vou pegar uma situação e tal. A partir do momento que ele está trabalhando num open source, num projeto open source, ele começa a ter vivência do mundo real, ou seja, não só um algoritmo simples, mas não, tem que ser alguma coisa que seja rápida, que seja performática, que seja madura. Então, na hora que eles vão participar do desenvolvimento do protocolo TCP/IP do FreeBSD, eles vão encontrar lá um código que já vem amadurecendo há 30 anos, né? Então eles vão aprender pelo certo. Bom, basicamente, como é que ele funciona? Ao anúncio do Google, onde todo mundo,
anúncio público do Google, tanto para as organizações quanto para os alunos. Nesse momento, as organizações se cadastram e mandam algumas ideias, algumas tarefas que estão no backlog deles. Por exemplo, no caso do FreeBSD, há uma necessidade de desenvolver uma suíte de teste para o protocolo TCP/IP. Isso a gente não conseguiu priorizar na demanda interna, e isso é uma ideia que a gente tem. Ainda não sabemos como vão fazer, mas essas são as ideias. Então, todas as organizações têm um período de inscrição, onde elas detalham um detalhamento básico das suas necessidades. Daí, o Google fecha o período de abertura para as organizações e abre para os alunos. Qual é a ideia? A partir desse momento, a gente já tem na internet a lista de todas as organizações e todas as ideias já propostas por essas organizações. Nesse momento, você já tem também mentores pré-selecionados para lidar com essa situação. E o que acontece? Os alunos já começam a mandar pedidos de informação. Olha, eu me interessei por essa ideia, por onde que a gente começaria, o que eu tenho que estudar. Então, já tem uma pessoa que responde o e-mail, que te dá as informações. Eu até dei muita sorte. O meu mentor, eu ainda não conhecia a fama dele, então eu mandei um e-mail para ele. Falei, você podia mandar mais informações sobre isso? Aí ele me respondeu assim, o que você poderia querer saber? Aí acabei conversando com o pessoal da comunidade do Brasil, né? E falaram, olha, meu irmão, esse cara é complicadíssimo, se ele achar em alguma das suas perguntas que tem alguma coisa que você poderia, em 12 ou 18 horas, poderia achar na internet, ele não te responde. Assim, gente boa mesmo. Então, saquei qual foi a dele, então já entrei mais ou menos no ritmo e mandei uma proposta. O que eles pedem? Uma proposta de como você resolveria o problema que eles têm. Então, no caso, você tem que escrever um cronograma, você tem que desenhar qual é a solução de arquitetura da solução e mandar para eles. Nesse momento, no momento que fecha o período de envio das propostas, cada organização ranqueia as propostas recebidas durante um determinado período. E o Google, ao final desse outro período, faz um estudo de forma adequada e acertada. Todo o material que você envia fica no workflow, no sisteminha de workflow no próprio Google. Então, a partir dessas entradas todas que eles têm até esse momento, eles ranqueiam. Eles fazem essas reuniões internas lá e falam o seguinte, olha, para cada organização, especificamente, ele vai liberar uma determinada quantidade de vagas. Então, os melhores do ranking têm essa vaga. No caso do projeto FreeBSD, foram 19 vagas. E mais de 45 propostas. Bom, isso seria o Google Slots. Uma coisa muito bacana também, depois da aceitação, eles te cadastram, te fazem um bem-vindo, te dão acesso a listas particulares, se disponibilizam a responder o e-mail e respondem realmente rápido. Tem IR6, né, que você pode estar conversando com os participantes também do projeto. Bacana que também na aceitação eles mandaram um presente, toma aí um livro, mandaram um livro esqueci o nome do livro, depois eu lembro. Beautiful Code, exatamente. Bem bacana. Uma pergunta, alguém aqui participa do Google Summer of Code? Bacana. 2 pessoas, 3 pessoas comigo. 4 pessoas. Esse ano. Tudo bem. Quantos já participaram aqui do Google Summer of Code? Estou falando um troço chato para vocês pra caramba aqui, né? Bom, depois do período de aceitação, há um período de adequação, que é bem bacana. Eles te direcionam para a organização que você está trabalhando, e essa organização, através do teu mentor, que nesse momento já é um mentor fixo, ele vai acompanhar o teu projeto, o teu trabalho do início ao fim, ele te dá todas as coordenadas, te explica cada coisa que você tem que estudar, cada coisa que você tem que
a aprender a mexer dentro dessa organização, ou seja, olha, os repositórios estão aqui, a forma que a gente trabalha aqui, e-mail se manda assim. Então você tem um período bastante grande, em torno de 5 semanas, para você se adaptar ao projeto. Beleza, já vi como é que é, já aprendi a subir os fontes, já tenho acesso ao wiki do projeto, já tenho acesso ao repositório, que é o Perforce no meu caso. Então, depois disso que começa a codificação. Uma avaliação no meio, continua a codificação e uma avaliação no final. Vamos seguir. Aqui bem rápido, projetos participantes, eu estou citando sistemas operacionais, móveis, bancos de dados, internet, vídeo, foto, som, multimídia, áudio, música, trabalhos científicos. O bacana é que você precisa ser aluno, mas não necessariamente da faculdade inicial. Você pode ser aluno de pós-graduação, de mestrado, de PhD. Então, aí entraria uma ajuda para você fazer, por exemplo, trabalhos científicos, publicações, né, web e games. Um pouquinho das organizações, eu tirei um pouco mais ou menos do público nosso, né? O próprio Google, é interessante, eles também participam e exibem alguns projetos para que a gente possa participar também. Linux, Debian, Gentoo, OpenSource e o Minix, que foi de lá de onde surgiu o Linux. Banco de dados, uma coisa, uma galera legal aqui de programação, em cima de Java, o plano Zoop, até que é citado no panfleto nosso aqui. Projetos BSDs, não Linux, FreeBSD, o NetBSD e algumas coisas voltadas para Linux ali. Estatística, peguei os 2 últimos anos. Organizações 630, aliás, estudantes 630, no ano 2006, 900, e no ano passado, 1.125. Organizações, esse ano deu uma crescida legal, só que essa fonte aí é de contagem manual. Eu tive que copiar o conteúdo da página e botar no Excel para contar. Eles ainda não liberaram as estatísticas desse ano. Tirando os alunos, né, que a gente sabe pela lista. Bom, vou ter que ir para o início para a gente começar a segunda parte, que vou falar um pouquinho do FreeBSD, que foi a instituição pela qual eu estou trabalhando. Aliás, que eu trabalhei, acabou. Bom, o FreeBSD nesse ano são 19 estudantes. O FreeBSD é um sistema operacional Unix, veio lá do BSD Unix, começou lá em 69, mas basicamente o projeto FreeBSD ele tem 15 anos. E ele foi desenvolvido inicialmente na faculdade de Berkeley e ele herdou as fontes dos sistemas do primeiro sistema operacional Unix, né, que a sua ideia nasceu inicialmente em 69 nos laboratórios de Bell Labs, AT&T, GE, foram grandes empresas que se uniram num consórcio para poder fazer um hardware e um software que fosse totalmente plugável, fosse a qualquer momento eu pudesse botar mais memória, mais HD, tirar e botar outro processador, óbvio, deixando apenas um pelo menos de cada vez. E esse consórcio acabou não indo para frente, porque as empresas envolvidas, cada um tinha um pouquinho dos seus interesses eram impostos. Uma tinha interesse em hardware, outra tinha interesse em software, outra tinha interesse em desenvolvimento. Então, o rumo desse projeto parou. E tanto o hardware quanto o software foi descontinuado esse projeto. Nesse momento, todo esse código que tinha se feito para o sistema operacional, ele começou a ser liberado para faculdades dos Estados Unidos, né, para grupos de pesquisa dentro de faculdade. E daí que na faculdade de Berkeley, por volta de 78, foi quando eles já começaram a trabalhar nesse projeto que foi chamado do BSD e que vem de lá para cá sendo chamado de BSD Unix. Bom, uma coisa bacana é que em meados de 80 a gente já tinha um sistema operacional que falava TCP/IP e que seguia que já era conformante com RF6
e solicitações, inclusive, da rede ARPA. Foi da onde surgiu a primeira implementação do TCP/IP, veio lá da ARPANET, solicitado pela DARPA lá dos Estados Unidos. Então, os BSDs são os primeiros a conhecer o protocolo TCP/IP e são a implementação de referência. Hoje em dia a gente tem protocolos mais adiante que não são utilizados, como o IPv6 e o SCTP, que é um protocolo para streaming com garantia com garantia de entrega. Já o protocolo TCP/6 já foi implementado no FreeBSD e com toda a rotina de teste também já implementado. Em relação à The FreeBSD Project, que é a organização que mantém, que recebe os fundos e paga aos profissionais que trabalham diretamente com o código, eles atualmente contam com 300 desenvolvedores com acesso descrito ao código de produção. Ou seja, para um desenvolvedor ter e manter-se como compreensão descrita no FreeBSD, eles têm que estar regularmente adicionando código ou uma coisa que é bacana, porque a gente tem 300 pessoas escrevendo no código-fonte de produção. E muitas pessoas não têm acesso à escrita, mas eles colaboram. Então, além desses 300 aqui que escrevem, eles trabalham em conjunto com outras pessoas que enviam os códigos, eles avaliam e eles que colocam em produção. Essas pessoas que ajudam são os futuros comitês de produção também. Bom, fora a fonte de produção, existe o Perforce, que é o Subversion, o CVS do FreeBSD, que ele funciona, eu vou até citar o tópico de baixo, que é bacana, porque o FreeBSD participa do Google Software, do Google Summer of Code, com um mentor bem ativo, ou seja, o mentor ele cobra, ele pede cronograma, ele tira dúvida, responde meio rápido, mas não é só isso. O FreeBSD tem uma coisa bem bacana, que através das listas, do mailing, dos blogs, se você demonstrar interessado em ajudar em alguma forma, tiver uma ideia legal, eles te dão todo o suporte, desde acesso ao wiki, com o usuário e senha para você criar seu conteúdo, até acesso aos fontes, né? Você tem um repositório na internet para poder colocar esses fontes. Então, da mesma forma que para nós que estamos trabalhando no Google Summer of Code, no FreeBSD a gente tem acesso ao Perforce, que é o Subversion, qualquer um daqui chegar e falar, pô, eu quero trabalhar também, eu tenho um projeto bacana, eu acho que se enquadra no FreeBSD, o pessoal fala, ó, não, beleza, vai fazendo aí, a gente vai avaliando, eles te dão todo o acesso, toda a infraestrutura e todo o suporte, né, através das listas de e-mails e até mesmo, dependendo do projeto, te adicionar um monitor específico para trabalhar contigo. Ficando para frente aqui. Bom, já começando a falar um pouquinho entrando no assunto do projeto, eu vou falar por que foi uma escolha óbvia, né? Por que eu escolhi o FreeBSD? Primeiro que é minha instituição de mentoring, né? Então não poderia escolher um outro sistema operacional. Mas, pela TCP/IP altamente confiável, código-fonte aberto e livre, a licença BSD, ela fala duas coisas principalmente. Não divulgue o meu nome não tire benefício do meu nome para vender o teu produto. E se você for usar os nossos códigos-fonte, mantenha a licença. No fonte, se for redistribuído em fonte, ou se ele for distribuído em binário, faça a impressão da licença em qualquer lugar da documentação impressa do teu produto. Então você pode pegar o FreeBSD hoje, o sistema operacional FreeBSD hoje, do jeito que ele está, fechar e falar que é o seu produto, e vender ele, ganhar milhões e nada será cobrado de você. Facilidade de programação e debug, isso é muito bacana. O FreeBSD ele já vem com todos os fontes instalados. Se você quiser a qualquer momento alterar qualquer programa dentro dele, você entra no diretório dos fontes, edita o fonte e dentro desse mesmo diretório se digita make install. Automaticamente o teu
o teu programa alterado já vai estar funcionando no binário de produção do teu servidor. Então, tanto para programar quanto para fazer debug é um excelente sistema. E a facilidade de configuração do TCP. Na verdade, isso aí a gente já tem na maioria dos sistemas Unix-like, que é você parametrizar a forma que o TCP/IP trabalha. Mais à frente a gente vai ver que algumas das coisas a gente tinha obrigatoriamente que fazer em termos de configuração, coisa que, por exemplo, com o Windows a gente já não conseguiria. Vou botar aqui. Eu já recebi o aviso de tempo, então eu não sei se eu vou entrar muito nesse mérito aqui não. Acho que ia fazer uma boa propaganda, aproveitar a oportunidade para falar do FreeBSD. Vou falar bem rapidamente sobre isso. Na própria anunciação da organização, o Google escreve o seu próprio texto falando, olha, essa organização é bacana por causa disso, bacana por causa daquilo. Uma das coisas que ele escreve é a relevância para o Google. Então, o texto que o Google colocou foi muito interessante. Olha, o Google tem milhares, na verdade, o termo usado por eles foi milhares, mais que 10 mil. Tem milhares de dispositivos baseados em FreeBSD ajudando a rodar suas redes de produção, Mac OS X laptops e alguns servidores FreeBSD de teste e monitoramento. Bacana também, ele fala aqui embaixo que as pesquisas envolvendo segurança, rede, são regularmente feitas no FreeBSD lá pela Google. E, recentemente, uma das coisas bacanas que foram fruto de uma pesquisa no FreeBSD foi o J.A. Malloc, né, que é a alocação de memória voltada para sistemas com mais de um processador, né? No caso, isso está virando, com múltiplos cores, isso está começando a ficar cada vez mais importante. E segundo o Google, ele está dando uma dica aqui para a gente, que é um momento excelente para usar o FreeBSD, já que grandes empresas, né, como Juniper, NetApp, Force e Cisco, nos seus embedded e appliances, estão usando o FreeBSD para isso. Basicamente, mostrei dois gráficozinhos aqui, que são benchmarks do FreeBSD versus outros sistemas operacionais. O FreeBSD 7, ele é Full SMP, que é processamento simétrico, ou seja, você tem um processador, possibilidade de ter mais de um processador. Então, ele está em termos de 15% mais rápido que a distribuição open source mais rápida, que é o Linux, já com kernel 2.6. Isso daí está um pouco antigo, está na média de 6, 8 meses atrás, então pode ser que o Linux tenha feito algumas otimizações para melhorar isso, mas aí com PostgreSQL, bem bacana. O interessante do FreeBSD 7 agora é que ele não tem mais nenhum lock no kernel, nada loca o kernel, nada loca a pilha de rede. Então você tem um sistema com um processador, você tem um sistema com 2 processadores, ele roda o dobro. Com 4 processadores ele roda o quádruplo. Com 8 processadores ele perde um pouquinho, porque já está começando a exigir do MySQL, do PostgreSQL. Então, mas se você parar para... eu não trouxe esse gráfico, mas tem um outro gráfico que mostra só o FreeBSD com N quantidades de processador. Então fica bem visível. Esse aí é o MySQL, bacana também, passando batido aí, com 8 processadores ali. A partir do momento, esse sistema são 8 processadores, então, a partir do momento que ele coloca mais threads depois do 8, não faz muita diferença, né? Ele continua com a mesma performance. Bom, o projeto fala de teste, então eu vou falar também bastante rapidamente dos testes mais usados, principalmente para o código aberto, né, que sai da normalidade, que é um projeto comercial, né, que você tem lá a homologação, você tem toda uma fase e tal. Para projetos open source a coisa muda um pouco. Então o que a gente mais usa são testes de unicidade, né, que é um JUnit, é um unit test do Python. Teste de regressão, que é bem próximo ao que a gente está trabalhando lá, inclusive é parte do nome do aplicativo, apesar de a gente não ter feito nenhum teste de regressão, né? Não deu tempo, o escopo é grande demais, os programas do protocolo TCP/IP são difíceis de testar.
E, então a gente não conseguiu fazer teste de regressão. A gente vai chegar lá. O que é o teste de regressão? O teste de regressão é bem bacana. Parte do princípio que você tem um sistema todo testado, com testes, por exemplo, unitários. O sistema está em produção, entrou em produção, beleza. Aconteceu um bug. Vou parar o desenvolvedor lá, vamos lá, conserta esse erro aqui, beleza. Consertou. O que é feito? A partir do momento que o erro é consertado, cria-se um teste para verificar justamente esse erro. Vamos supor lá, 2 mais 2 estava dando 5. E a gente não tinha um teste unitário antes para isso. Aí a gente consertou, bom, 2 mais 2 é igual a 4. Aí a gente pega esse teste de bug e armazena. Durante a vida do projeto, você vai gerando os testes de correção de erro. E a qualquer release que você for liberar, você simplesmente testa, além dos testes unitários, todos os bugs que já aconteceram historicamente. E por que regressão? Desculpa. Se algum erro voltar a acontecer, o software regrediu. Então é um teste de regressão. Performance e estresse básico, principalmente no mundo open source, quando a gente está falando de servidor, isso normalmente é um dos testes mais feitos, se não o feito, né? Segurança, um novo que a gente pouco tempo atrás não ouvia falar, que é o teste de internacionalização. Com a necessidade de você ter softwares com multilinguais, esse teste começa a fazer parte da rotina de teste. Eu coloquei aqui homologação. Pô, como é que você vai fazer? Você vai falar, vai lá na casa do cara que baixou o sistema operacional para fazer a homologação junto com ele? O que se faz? No momento que você está fazendo novas versões, no momento que você está próximo a liberar novas versões, ele já passou da versão alpha, já passou da versão beta, ele já está próximo a pegar a versão, o release e o stable. O que a gente faz? Esse daqui é um release candidate. Isso aqui, ao nosso ver, já está pronto. Mas olha, vamos testar aí, vamos usar. E aí, nesse momento, as pessoas vão reportando os bugs. Dentro de cada projeto tem um centralizador, né, onde se reporta os erros. E aí, não dando erro, o sistema passa para stable. Na verdade, não dando erro, falei uma besteira. Tem um período no qual ele fica no release candidate. E se nenhum erro grosseiro acontecer, ele passa para o stable na data marcada. Bom, TCP/IP. Aqui é um assunto bem abrangente, é grande demais. Foi até uma preocupação minha para trabalhar para trazer para vocês um pouco desse projeto, porque o TCP/IP é muito grande. Então, até mesmo para eu poder mostrar algum exemplo de código para vocês, eu vou ter que explicar muita coisa para até chegar no momento que vocês vão estar entendendo. Então, basicamente, eu vou falar em bem alto nível sobre o TCP/IP e como é que ele funciona, como é que esse teste, como é que a gente propõe a resolver o teste. Bom, basicamente, toda a suíte de protocolo TCP/IP, desde a camada lá de baixo, EDNet, IP, TCP, UDP, o HTTP, os que são... Uma coisa que é mais importante é a diferença entre o TCP e o UDP. O UDP, ele é usado... O UDP, ele não tem controle de conexão fim a fim, ele não tem controle de ordem que os pacotes chegam, ele não tem garantia de entrega. Então, qual é a utilidade do UDP? Vídeo. Você está passando um stream de vídeo. Importa para você saber se o pacote lá chegou adequadamente? Tem uma informação legal, né? Mas vai adiantar saber que ele não chegou lá? Você vai mandar de novo lá só aquele 2 frames do vídeo para você passar separado depois? Não faz sentido. Se você perdeu o time do vídeo, do pacote chegar lá, no outro lado, perdeu. Então, para os tipos de aplicação que tem essa necessidade, o UDP está servindo. O TCP o que é? É o que a gente usa hoje. O HTTP, ele está baseado em TCP/IP. Qual que é a história? Se você manda uma solicitação para um servidor, seu browser está pedindo alguma coisa, você faz uma solicitação.
Então, se em algum tempo o servidor de lá não te retornar dizendo, olha, eu recebi a tua solicitação, ou já te retornar o retorno, ficou lindo. Você manda de novo. Então, assim, isso tudo o sistema operacional, através do TCP/IP, faz para você. Você não se preocupa enquanto desenvolvedor e fala, pô, será que lá o cara recebeu? Estou esperando que, se os timers esgotarem, você fala, bom, deu um erro aqui na tela, não respondeu, deu timeout, ou o fim não foi achado. Bom, o que eu vou pegar de exemplo básico com vocês? Vou fazer uma história do browser, fazer uma solicitação e o servidor do outro lado responder. Como é que funciona? Você abre o browser, digita o endereço lá, na hora que você dá Enter, a primeira coisa que o browser faz com o sistema operacional é falar assim, olha, abre uma conexão com o servidor web do outro lado. Bom, nesse momento, o sistema operacional vai começar a fazer uma coisa chamada handshake, que é aperto de mão. Como o TCP, ele é fim a fim, ele tem garantia de entrega, como é que funciona esse three-way handshake? Você, o hoster, fala, olha, localweb, globo.com, eu gostaria de me conectar a você. Então, você se identifica. Isso no sistema operacional é voltado com números. Normalmente vai em um sequencial aleatório no qual você se identifica. Mas vou trazer para uma outra linguagem, vou dizer assim, olha, eu sou o Vitor e eu quero conectar com você. Eu estou falando isso com o servidor. Manda o pacote para o lado de lá. É assíncrono. Nesse momento que eu estou mandando esse pacote, para vocês terem uma ideia, na codificação, o protocolo simplesmente ele fala, olha, eu mandei para lá e starta um timer do lado de cá esperando uma resposta. Pode ser que não responda. É assíncrono. Então eu falo, olha, servidor, eu sou o Vitor. O servidor de lá pega e me responde, fala, olha, e isso é a regra do protocolo. Ele me responde, eu sei que você é o Vitor. Isso ele está dizendo para mim que ele recebeu o meu pacote original. E ele se apresenta, ele fala, olha, eu sei que você é o Vitor e o meu nome é servidor. Beleza. Nesse momento, eu já disse quem eu sou, ele já sabe quem eu sou e ele me disse quem ele é. Então, o quem ele é está chegando, né? Está no caminho. Chegou aqui para mim, eu já sei, quando chega para mim, eu já sei quem eu sou e já sei quem ele é. Da mesma forma, ele já sabe quem ele é e quem eu sou. Então, foram 3 passos. Eu enviei a minha, ele disse ok para mim e mandou a dele, e eu disse ok para dele. Na hora que ele me fala assim, ó, eu sou o servidor tal, eu falo assim, ó, ok, você é o servidor tal. Está feito o handshake. A partir desse momento, está conectado. E uma coisa interessante demais, cara, e eu fui aprender só nesse projeto. A partir do momento que uma conexão está feita, tirando customizações que algumas pessoas fazem no servidor, você pode desligar o computador. No dia seguinte, guardar o estado, pelo menos da tua conexão, e é o caso desse projeto aqui, a gente tem essas coisas na mão. Você pode desligar o computador, 5 horas depois ligar na internet de novo e fazer uma requisição para essa conexão, o servidor vai te responder. A não ser que você cancele, ele não vai cancelar. Isso a norma do protocolo diz. Óbvio, né? Você vai pegar um servidor como o da Globo.com, como a LocalWeb, eles têm alguns recursos que chamam Keep Alive. A partir do momento que ele não respondeu o Keep Alive, que são pequenos pacotes sem nada dentro, em algum momento ele acaba cancelando a tua conexão para não estourar a quantidade de conexões abertas no servidor. Você imagina qual é a quantidade de conexões abertas no servidor. Bom, o handshake feito, o sistema operacional já te liberou de muito trabalho. O socket está aberto, a única coisa que você precisa fazer é colocar um código e mandar enviar, ou seja, um texto e mandar enviar. O protocolo HTTP, pra você ter uma ideia, a coisa mais simples que a gente pode fazer dentro de um string, botar lá em letra maiúscula, get, espaço, uma barra de data e dar 2 enters. Se a gente abrir um telnet com um servidor HTTP e fizer isso, ele vai mandar a página principal desse servidor. Então, assim, é bastante simples. Para você fazer um browser simples, é realmente muito fácil. Você vai lá, abre a conexão, get,
espaço, barra, que é o root do servidor, no caso de um site, go.com, quando você já está conectado na go.com, o que você pede é só o barra. E ele volta com tudo. Já enviando tudo também em texto. Então, na prática, facilita muita coisa. Depois que a conexão está feita, o que o browser faz é justamente isso, get barra, dá 2 entries, e aí o servidor lá devolve para você o código e você printa na tela, manda fazer a renderização. É realmente muito simples. A particularidade do HTTP é que todo pedido, depois de respondido, a conexão é encerrada. Inclusive, há pouco tempo atrás, isso já está implantado no Apache, que é um servidor web bastante utilizado aí. Existem maneiras que ele mantenha a conexão, para evitar que você fique abrindo enormes conexões. Por exemplo, você está atualizando direto a página, você está buscando coisas dinâmicas na página. Cada vez que você faz uma solicitação ali na URL, o browser, até para otimizar, ele já abre umas 3 ou 4 threads, fazendo um pedido para as imagens, um pedido para o HTML. E, se você tiver uma ideia, 100 pessoas acessarem o servidor ao mesmo tempo, e cada um tiverem 4 pedidos de conexão aberta, e se o HTTP não encerrasse, quantas conexões tem abertas no sistema operacional? Bom, vou falar um pouquinho agora do TCP teste. Qual é a função do TCP teste? É uma ferramenta de teste, na verdade. Ele trabalha em cima de outras ferramentas que já tem no mercado. Bom, deixa eu voltar aqui. Ferramenta de teste. Qual que é a função dele? São duas as principais: teste de conformância e teste de regressão. Teste de conformância é o quê? Tem que pegar um código lá, ficar lendo a RFC do protocolo, desenvolvida lá em 70, 80 e pouco, dizendo como cada operação do protocolo é realizada, com determinado pedido, qual é a resposta, situações de reset, que são situações de aborto, ou seja, você manda uma informação errada, ele tem que te mandar um abortamento da conexão. Então, como é que funciona? Essa ferramenta, ela não utiliza os sockets do sistema operacional. Ela simplesmente ignora o socket do sistema operacional, que é o cara que já automaticamente faria todo esse trabalho de handshake, que é de abertura de conexão, que permite em Python você 2 linhas de código. Está acabando, né? Vou pegar esse TCP aqui e a gente fecha. Então, o que ele faz? Ele aplica toda a conformância em teste. Como é que ele funciona? Como é que é a tecnologia dele? Python, Pyrex. Quantos aqui conhecem Pyrex? É bacana demais. O Pyrex é uma extensão da linguagem Python, é usado para criar módulos, e basicamente o que ele permite fazer é usar todas as estruturas de dados do C dentro do Python. Então, o bacana é que você usa lá CDF, Structure. Qual que é a onda disso? Por que isso é bom? Em que caso a gente usa? Por exemplo, esse projeto, ele precisa capturar pacote na rede, injetar pacote na rede. Então, a gente usa o libpcap, que é a biblioteca usada lá pelo TCP-dump, não sei se o Nmap usa também. Mas, o que acontece? A biblioteca tem os headers todos lá, com os structs lá usadas pelo protocolo, e você tem que recriar numa linguagem que tem uma tipagem menos restrita do que o C, seria complicado, porque você teria que falar com uma biblioteca e ao mesmo tempo tá convertendo tudo para as suas estruturas locais. Então, o que o Pyrex faz? Ele é um Python, ou seja, em 99% dos casos você compila um código de Python com o Pyrex, mas você consegue estudar as estruturas. Então é muito bacana, porque toda vez que eu preciso capturar ou enviar alguma coisa para a pilha de rede do protocolo, do sistema, eu faço naturalmente usando as estruturas do C, recebo e envio. Então isso é bem bacana. Bom, o PCS é bacana, que é o Packet Construction System. Já é toda a estrutura de classes
do protocolo, ou seja, um pacote Ethernet, um pacote IP, um pacote TCP, um pacote ICMP, HTTP, ele já tem toda a estrutura de classe do protocolo. Então, ficou muito fácil para o projeto, porque você só precisa trabalhar desenvolvendo a estrutura. Pô, manda para lá, espera esse retorno. Você não precisa entender que o header do Ethernet ou do TCP é 0, 1, saber das constraints. Ele já faz tudo isso e já escova o bit para você. Esgotou. Unit test você já conhece, TCP test, libcap. Deixa eu fazer aqui um apanhado, ver se tem alguma coisa bastante importante para falar, como funciona. Bom, era por aqui. Tem um exemplo básico, a gente não vai ter tempo para falar, mas basicamente uma coisa bastante interessante do projeto que hoje a gente ainda não tem, que foi que despertou o interesse tanto do mentor quanto até da organização, é que hoje em dia você só tem teste ida e volta. Ainda não se tem a possibilidade de... Tá, acabou. Bom, pessoal, olha só. Eu vou publicar esse material por intermédio da organização, eu publico para vocês e também vou disponibilizar meus contatos para a gente poder, caso em alguma dúvida, a gente voltar a conversar. Então, obrigado, viu?